Galera do meu canal, chegou o momento de ficar por dentro da matemática. O tema da aula de hoje é combinações simples. No Por Dentro do Assunto, vamos entender melhor a fórmula e como é aplicado nas questões. No Aprofundando o Conhecimento, são duas questões e sempre com aquele momento, de trabalhar o assunto atual e fazer uma viagem a um assunto anterior. Hoje temos a equação do segundo grau. E tem estreia também, tem a sessão Enem. Claro, o nosso foco também é o vestibular. Tudo isso e muito mais agora no Sou Mais Matemática. Roda a vinheta. Chegou o momento de ficar por dentro do assunto. E para começar, vamos entender a aplicação da fórmula e as suas questões correspondentes. Vamos lá? Primeiro, é um tipo de permutação onde, de um total de n elementos, é utilizado apenas uma parte. Ele segue a mesma ideia de arranjos. A gente já viu que permutação, no geral, permutação simples, você tem x elementos e você utiliza aquele x elemento. Então, eu tenho 10 pessoas, eu quero embaralhar essas 10 pessoas. É uma permutação simples. A ordem, no caso, é importante, Quando a gente trabalhou a parte de arranjos, aí vamos lá, eu tenho 10 pessoas numa fila, só que eu quero utilizar apenas 5. Então eu quero trocar a ordem de apenas 5. Quantas são as possibilidades de 10 tomado 5 a 5? Então é arranjo, porque se é em uma fila, tem uma posição, a ordem vai importar. Então se eu estou nessa posição, Joaquim está nessa, se eu trocar a ordem em uma determinada fila, vai alterar o resultado. Então, aí eu tenho um arranjo. Já na combinação, segue a mesma ideia do arranjo. Eu tenho um total de elementos e também só vou utilizar uma parte. O que vai diferenciar de combinação para arranjos é que a ordem não importa. Arranjos, a ordem importa e combinação, a ordem não importa. Por exemplo, eu tenho 5 pessoas e eu quero tirar primeiro e segundo colocado. Pronto, tenho 5 e vou agrupar 2 a 2 e a ordem é importante, porque se Joaquim assumir o primeiro lugar, Maricota assume o segundo. Se eu trocar a ordem, eu estou alterando o resultado. Então aí eu tenho um arranjo. Agora eu tenho 5 pessoas, quero agrupar de 2 em 2, quero formar duplas. Pronto, 5 pessoas, quero formar duplas. Então tenho Joaquim e Maria, Maria e Joaquim é a mesma dupla. Então nesse caso aí eu tenho uma combinação. A ordem para mim não importa, eu tenho 5, vou agrupar, formar duplas. Agora, quem vem primeiro ali da dupla, para mim não interessa. Mas quando eu estabeleço posições, rankings, presidente, vice-presidente, primeiro, segundo colocado, aí fica esperto para arranjos. Então é isso, gente. A diferença é essa entre arranjo e combinação. O foco da nossa aula hoje é trabalhar justamente com a combinação, ou seja, a ordem dos elementos para mim não interessa. Então vamos lá? Olha só, sabendo disso, vai seguir a mesma ideia, a OBS, vai seguir a mesma forma de arranjos. Mas aí, como a ordem não importa, eu tenho que tirar os elementos que se repetem, não é isso? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Você vê que a fórmula de arranjos era n fatorial sobre n menos p fatorial. Para tirar os elementos que se repetem, você multiplica por p fatorial, que é justamente a parte. Lembra, o n é o total de elementos e o p é a parte. 10 pessoas eu vou agrupar de 2 em 2, então 10 e 2. 20 pessoas eu vou formar grupos de 5, então o p vai ser 5. Então você tem que usar esse pzinho aqui multiplicando essa diferença para tirar justamente os elementos que repetem. Vamos lá, vamos entender por quê. No caso de 5 pessoas, eu tenho uma delas, uma dupla aí, Maria e João. João e Maria é a mesma dupla. Então, para você tirar essa repetição, você tem que trabalhar com esse p fatorial. Se fosse lá um caso de primeiro e segundo colocado, que aí seria arranjo, Maria e João. João e Maria tem diferença, porque um está em primeiro lugar, o outro está em segundo. Se eu trocar a ordem,
altera o resultado. Então não tem esse P fatorial na fórmula de arranjo, porque eu considero todas as possibilidades. Já na combinação, Maria e João, João e Maria é a mesma dupla. Então eu tenho que tirar quem se repete. Aí para tirar os repetidos, eu uso esse P fatorial. Então é isso, gente. A fórmula é a mesma, só acrescentando o P fatorial antes. Com base nisso, temos uma atenção aqui para vocês. Ó. Esse atenção que eu quero destacar são metros, possibilidades de aparecer a estrutura da combinação. A mais tradicional é essa, o C, né? Combinação de N elementos tomado PAP. Mas pode aparecer essa daqui. O total aqui, quando você vê um número embaixo e em cima, o de baixo é maior do que o de cima. Então, o de baixo representa o total e o de cima representa as partes. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Combinação de 4 tomado 3 a 3. Combinação de 6 tomado 3 a 3. Pode vir nessa forma ou também nessa, entre parênteses, que é chamado de número binomial. Aí já é diferente. O de cima é maior do que o de baixo. Então, o de cima representa o total e o de baixo representa as partes. Mas também se lê combinação de N elementos tomado PAP. Então, qualquer uma das três formas representa essa fórmula aqui. Qualquer uma dessas três você vai usar a fórmula de combinação. Com base nisso, vamos entender agora 3 exemplos relacionados a essa introdução do tema. Na primeira diz assim, calcule o valor das combinações simples em cada item. Aqui é só para ilustrar mesmo. A primeira eu tenho nesse padrão aqui. Então, combinação de 6 elementos tomado 3 a 3. O que você faz? O que vem na frente, o que é maior, que é o N, fica em cima. Então, fica 6 fatorial. Dividido por... Vai tirar os que se repetem, no caso que é o 3 fatorial, e vai subtrair o total menos a parte, entre parênteses, viu? Então, 6 menos 3 fatorial. Vamos resolver logo parênteses. Então, repete o 6, repete o 3, e aí eu tenho 6 menos 3 fatorial, 3 fatorial. Pronto. Você desenvolve o maior em função do menor, aquela regrinha que eu já ensinei em outras aulas. Quem é o maior? 6. Quem é o menor? 3. Pode ser qualquer um dos dois, que são iguais, né? Então, eu vou mexer no 6 fatorial até aparecer 3 fatorial. Então, vai ficar 6, 5, 4, 3. Como eu não fui até o final, até o 1, então, para com exclamação. Dividido por 3 fatorial. E esse outro 3 fatorial, eu vou desenvolver, ok? Para resolver. Então, vai ficar 3, 2, 1. Pronto. Agora, gente, começa o processo de simplificação. Olha só, eu posso simplificar fatorial com fatorial, né? Já foi OBS isso aí. Então, 3 fatorial cancela com 3 fatorial. O que mais que a gente pode simplificar aqui? Eu posso simplificar esse... Ó, 2 vezes 3 dá 6. Então, isso tudo aqui eu cancelo com o 6 daqui. Tá vendo? E fica apenas o 5 e o 4 dividido por 1, né? Que não vai alterar em nada. Então, 4 vezes 5, 20. 20 possibilidades. Então, tá aí como resolve o método de combinação. Você não pode esquecer desse P fatorial no denominador, senão você vai trabalhar como arranjo. Nessa segunda aqui, nessa letra B, eu tenho o segundo método que vai aparecer, né? Combinação de 4 tomado 3 a 3. Lembrando que o que está embaixo é maior. Então, vai ficar 4 fatorial dividido por 3 fatorial, entre parênteses, 4 menos 3 fatorial. Pronto. Aí eu vou logo resolver essa subtração. Então, vai ficar 4 fatorial, 3 fatorial, 4 menos 3, 1 fatorial. Já foi visto lá na ideia do início da análise combinatória que tanto 0 fatorial como 1 fatorial corresponde a 1, porque o menor valor possível de desenvolvimento é até o 1, é um natural. Então, vai ficar 4 vezes 3 fatorial, porque eu vou desenvolver o maior em função do menor fatorial, dividido por 3 fatorial. O 1 fatorial para mim não interessa porque é 1, né? Não vai alterar em nada, é uma multiplicação. Se fosse uma soma, tudo bem, aí alteraria. Cancela fatorial com fatorial e aí sobra apenas quem? O 4. Pronto. Então tá aí como se resolve a base inicial.
Vamos ver agora a aplicabilidade desse tema em texto, na contextualização, né? No exemplo 2, ele diz assim: de quantas maneiras diferentes um técnico pode escalar seu time de basquete tendo 12 atletas à sua disposição? Eu coloquei essa questão justamente para chamar a atenção de vocês que nem sempre o enunciado dá todas as informações. Você tem que ter conhecimento prévio, né? Conhecimento de alguma coisa do cotidiano aí, na matemática. Então ele não vai dar tudo para você, você tem que ter uma base aí. Vamos lá, ele deu o total. Beleza. Só que ele não disse que para formar o time lá, eu preciso de quantos jogadores? Então é isso, é esse macete da questão. Você tem que dominar alguns conceitos, alguns conhecimentos aí do dia a dia, que é o Enem tanto foca, principalmente em análise combinatória e probabilidade. Ele sempre deixa alguma coisa faltando para você ter conhecimento. Quando for questões de jogos, de baralho, dominó, dado, moeda, essas coisas, tudo que for lançamento, essas coisas, tem que ter um domínio das possibilidades totais aí. Vamos lá então, anote aí na agenda de vocês, no post-it. Quantas maneiras diferentes um técnico pode escalar seu time? Para escalar seu time ele precisa de 5 no basquete, viu? Então vamos lá, a parte aqui é 5 e o N, que é o total de atletas disponíveis, são 12. Aí, professor, lá numa prova do Enem, como é que eu vou diferenciar que essa questão é arranjo ou se é combinação? Eu já descartei permutação. Sabe por quê? Porque eu tenho 12 e vou utilizar 5. Eu não vou utilizar os 12 de uma vez para jogar. Então não é uma permutação. É um arranjo ou uma combinação. Aí como é que eu vou diferenciar um do outro? Vamos ao macete. Arranjo, a ordem importa. Combinação, a ordem não importa. Eu tenho 12, vou utilizar 5. Mário e João. João e Mário. É o mesmo grupo? Está no mesmo grupo ali? Quem vem primeiro, quem vem em segundo, não vai interessar para mim. Não é ranking, é para jogar, então não importa a ordem. Se não importa a ordem, nesse caso aqui é uma combinação. Então, uma combinação de 12 atletas, né? Tomado de 5 em 5. Então, só 5 vai para o campo ali. Então, vamos lá. Nesse caso aqui vai ficar 12 fatorial, 5 fatorial e 12 menos 5 fatorial. Você subtrai logo, né? Então, vai ficar 12 fatorial, 5 fatorial, 7 fatorial. Pronto. Aí eu vou desenvolver, nesse caso aí, o maior em função do menor. Você pode fazer o 12 até 5 e pode fazer o 12 até 7. É mais fácil pegar esse aqui, né? Você vai fazer menos desenvolvimentos. Então você faz 12, 11, 10, 9, 8, 7. Dividido por... Eu vou cancelar com esse, né? Então 7 você repete. Aí no 5 fatorial você vai ter que desenvolver para poder simplificar, né? Então vai ficar 5, 4, 3, 2, 1 vezes 7 fatorial. Igual, pronto. Aí agora, gente, a gente vai... vamos fazer a simplificação, né? Esse 7 fatorial cancela com esse 7 fatorial. Vamos ver o que dá mais para simplificar aqui, ó. Eu tenho, deixa eu ver. Pronto, eu vou pegar esse 5 e vou cancelar com esse 10. Sobra 2. Eu vou pegar esse 4 e cancelar com o 12. 3 vezes 4, 12, né? Então vai dar 3. Vou pegar esse 3 aqui e cancelar com o 9, que vai dar 3. E vou pegar esse 2 aqui e cancelar com esse 2 daqui. Pronto. Então sobrou apenas, deixa eu colocar aqui os valores que sobrou. Ficou 11, não, ficou o 3, né? O 3. Ficou o 11. Ficou o 2 eu cancelei, o 3 ficou também. E ficou o 8. Pronto. Multiplicando esses 4 termos aí, vamos ter 792 possibilidades. Vejam só, haja possibilidade, né? É muita combinação aí que eu tenho, só utilizando
5 deles. Eu tenho 12 disponíveis, vou agrupar de 5 em 5. Então eu tenho 792 maneiras ou possibilidades, né? Viu? A questão é essa, gente. Ela é simples em cálculo, só que você tem que ter muita atenção na hora do enunciado, né? É a interpretação dele que faz a diferença. Porque lá na questão do Enem não vai vir assim, isso aqui é arranjo, isso aqui é combinação. Não. É pelo texto, pelo contexto, você vai ter que entender qual é a diferença entre um e outro, qual dos dois vai ser utilizado na prática. Então tem que fazer essa análise aí, se a ordem importa ou se a ordem não importa. Vamos na 3. De quantos modos podemos formar triângulos com 3 dos vértices em um hexágono regular? Veja só, eu vou fazer só uma ilustração aqui de um hexágono. Então tenho um hexágono, tem 6 lados, e regular, os 6 lados são de mesma medida, né? Pronto. Ele tem 6 vértices. Então aqui, ó, vértice A, não precisa desenhar a figura, viu, gente? É só para ilustrar aqui. Então, ó, D, A, B, C, D, E e F. Pronto. Então, tem aqui. Com esse hexágono, eu posso formar triângulos. Você está querendo que forme triângulos. Poderia também formar quadrados, formar um pentágono, tanto faz. Aqui eu posso pegar o vértice B, o vértice A e o vértice C. Então, ó, formou aí um triângulo. Eu posso pegar o vértice F, o E e o D e formar outro triângulo. Eu posso pegar o F, o B e o E e formar triângulos. Então, dentro de um hexágono, eu posso fazer vários triângulos utilizando apenas 3 vértices, que é o que ele está dizendo aqui, ó, utilizando apenas 3 vértices. Aí, professor, eu tenho 6 vértices ao todo e vou agrupar de 3 em 3. Pronto. De novo, aquele mesmo passo lá da questão 2. É arranjo ou é combinação? É isso que você tem que fazer a pergunta. Aí vamos à prática. Eu fiz a ilustração, não era obrigatória, mas vamos entender. Importa para mim a ordem? Se eu peguei logo AB, depois BC, depois CA, é um triângulo. AC, BC, AB é o mesmo triângulo. Não alterou em nada. Então a ordem não importa. É isso que você tem que entender. Ó, se eu fizer AB, BE e EF é um triângulo. Se eu fizer FE, EB e BF é o mesmo triângulo. Não vai mudar em nada. Então a ordem não importa. Se a ordem não importa, é combinação. Se eu tenho um total e utilizo uma parte, é combinação. Então fique atento a isso aí. Então vamos resolver com uma combinação. Como é um hexágono, eu tenho aí uma combinação de 6 e quero formar de 3 em 3 triângulos. Pronto, tá aí. Essa questão você pode usar para qualquer figura. Ele pode dizer assim, um octógono, e eu quero formar quadrados. Então é 8 tomado 4 a 4. Tem um octógono, quero formar triângulos. 8 tomado 3 a 3. Pode ser qualquer figura, qualquer polígono, e pode formar qualquer outro polígono, que o menor possível é um triângulo, viu, gente? Então vai ficar 6 fatorial, 3 fatorial, e aí eu tenho 6 menos 3 fatorial. Pronto. Vou resolver a subtração. 6 fatorial, 3 fatorial, 6 menos 3, 3 fatorial. Ó, aqui ela vai dar a mesma coisa dessa questão aqui, ó, da letra A. A gente já calculou, né? Então tenho 20 possibilidades. Já está aí pronto. Então, tenho 20 possibilidades, ou seja, 20 triângulos eu posso fazer dentro de um hexágono. Você pode provar. Você pode provar, né? Vai demorar, mas vai provar. São 20 possibilidades, 20 desenhos aqui dentro, 20 triângulos você consegue formar dentro de um hexágono, tá bom? Vamos agora, chegou o momento de estreia aqui, temos a sessão Enem. Como a gente faz as videoaulas, a gente também tem o intuito do vestibular, né? Então vamos ver como é que trata o Enem em relação a esse assunto. E logo depois tem o aprofundando o conhecimento. Então, roda a vinheta. Estamos de volta e a questão trata da seguinte maneira. No primeiro dia de aula de matemática do segundo ano, 30 alunos estavam presentes na sala. Para se conhecerem melhor, o professor sugeriu que cada aluno cumprimentasse o outro com um aperto de mão. Olha só, preste atenção nas palavras-chave. E uma breve apresentação.
Qual foi o total de apertos de mão? Eu coloquei essa questão aí porque ela já caiu bastante vezes relacionada ao Enem e tem a pegadinha também, como eu já falei no início da aula, né? Ele não dá todas as informações claras. Você tem que ter atenção ao contexto e à prática. Então vejam só, você vai realizar, eu tenho 30 alunos na sala, perfeito. Para que haja o aperto de mão, você vai fazer entre duas pessoas. Então, existe o aperto de mão, vou cumprimentar outra pessoa. Aí vem o detalhe. Se de 30 alunos eu vou para ver o aperto de mão, preciso da ajuda de outra pessoa, então é 30 tomado 2 a 2. Ou seja, entre duas pessoas há o aperto de mão. Beleza. Aí vem aquele impasse sempre que aparece. É arranjo ou é combinação? Eu peguei na mão de Maria. Maria pegou na minha mão. Houve um aperto de mão? Houve. A ordem importa? Quem vai pegar primeiro na mão do outro? Não importa, gente. Para que haja o aperto de mão, tem que ser entre duas pessoas. Acabou. Agora, quem vai pegar na mão de quem primeiro, isso não vai importar para mim, não vai alterar o resultado. Então, nesse caso, a ordem não importa, então é uma combinação. Então, veja só, quais são as dicas aí? Eu já sei que é uma combinação, eu tenho 30 alunos, só que eu não vou utilizar os 30 de uma vez, né? Tem que ser de 30 tomado 2 a 2. Então, esse 2 aqui é fixo. Toda vez que falar aperto de mão, sempre será entre duas pessoas. Então, 30 tomado 2 a 2 vai resultar a quantidade de apertos de mão, que são as combinações. Vamos lá, 30 fatorial, aí eu faço 2 fatorial, 30 menos 2 fatorial. Então, vai 30 fatorial, 2 fatorial, 30 menos 2 dá 28 fatorial. Desenvolve o maior em função do 28. Então, vai ficar 30, 29, 28 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, 2. E 28 fatorial você repete. Pronto, aí agora, pessoal, vocês vão simplificar. Então, 28 cancela com 28. Também dá para dividir o 30 por 2, que vai dar 15. E aí eu vou multiplicar 15 vezes 29. Então, vai ficar 15 vezes 29, que corresponde a 435 apertos de mão. Pode ser apertos de mão, comprimentos também, né? O que faz? Então, ó, eu tenho aqui 435 apertos de mão, que no caso é a letra E. Então tá aí, ó. Cuidado, não é dobro, a pegadinha aí não tem dobro. Então é só fazer esse método. Sempre pega o total de pessoas, vai sempre ser 2 a 2, e aí você faz a combinação, porque a ordem não vai importar. Certo? Fácil, tranquilo. Com base nessa questão da seção Enem, a gente tem uma bem parecida também no Aprofundando o Conhecimento. E vai utilizar também um assunto anterior, equação do segundo grau. Então, roda a vinheta. Estamos de volta e eu vou trazer duas questões para você relacionadas ao Aprofundando. Na primeira fala o seguinte: o conselho desportivo de uma escola é formado por 2 professores e 3 alunos. Candidataram-se 5 professores e 30 alunos. De quantas maneiras diferentes esse conselho pode ser eleito? Vamos lá, vamos agora entender aqui uma diferenciação. Aqui é chamado de combinação dupla, por causa desse I que aparece aqui. Eu tenho professores e alunos, então pode ser também funcionar como arranjo ou combinação dupla. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou diferenciar se é combinação ou arranjo? Vamos lá. Se a comissão, se o conselho é formado por 2 professores e candidatou-se 5, é 5 tomado 2 a 2. Importa a ordem aí, eu quero formar duplas. Maria e João. João e Maria faz parte do conselho. Não tem cargo, não tem posição, né? Assim, primeiro e segundo lugar. Não tem. Então, entre arranjo e combinação, ficamos com a combinação. Mas, professor, por que você falou que é combinação dupla? Porque eu vou fazer uma combinação no conselho com os professores e a outra é com os alunos. Então, a combinação dupla. E essa combinação dupla, vou multiplicar uma com a outra.
por causa dessa letrinha I. 2 professores e 3 alunos. Se ele falasse 2 professores ou 3 alunos, princípio aditivo. Você ia somar as combinações. Então, se apareceu o I, eu multiplico. Se apareceu o OU, eu somo. Então, vamos lá, gente. Ó, com base nisso, eu vou fazer a combinação dos professores. Então, professores, eu tenho uma combinação de 5, só que eu só quero formar com 2. Então, combinação de 5 tomado 2 a 2. Então, vai ficar 5 fatorial, 2 fatorial e 5 menos 2 fatorial. Então, 5 fatorial vai ser 2 fatorial, 5 menos 2, 3. Então, faço 5, 4, 3 fatorial. 2 fatorial corresponde a 2, 3 fatorial você repete. Aí você vai simplificar, 3 corta com 3, o 2 eu corto com 4, que sobra 2, 2 vezes 5, 10. Então aqui eu tenho a resposta igual a 10. Combinação de 5 tomado 2 a 2 é igual a 10. Pronto. Aí agora você vai fazer a combinação do grupo de alunos. Então, alunos, eu tenho uma combinação de quantos se candidataram? Qual é o total de alunos que eu tenho? 30. Então, combinação de 30, mas lá no conselho só vai entrar quantos? 3. Então, quantas possibilidades eu tenho? Com 30 tomado 3 a 3. Então, vai fazer 30 fatorial, 3 fatorial e 30 menos 3 fatorial. Pronto. 30 fatorial você repete, o 3 fatorial você repete, e aí você subtrai 30 menos 3, que corresponde a 27 fatorial. Desenvolve o 30 em função do 27, então vai ficar 30, 29, 28, 27. Fatorial dividido por 3 fatorial vai ser 3 vezes 2 vezes 1 vezes 27 fatorial. Aí a gente cancela fatorial com fatorial, e aí você, a gente pode fazer aqui a simplificação. O 3 aqui eu vou cancelar com o 30, então vai dar 10. O 2 eu vou cancelar com 28, que vai dar 14. Pronto, aí você vai multiplicar o que sobrou. Então, combinação de 30 tomado 3 a 3 é igual a 10 vezes 29 vezes 14. Pronto. Então, fazendo a multiplicação entre esses dois aí, vamos ter o valor de 4.060. 4.060. Pronto, tá aí. Só que não acabou ainda, gente. Ó, você achou essa resposta aqui, o 10, e achou essa outra resposta aqui na segunda combinação. Para finalizar, você tem que fazer o princípio multiplicativo. Então, você vai multiplicar essa resposta por essa. Ou seja, 10 vezes 4.060, que é igual a 40.600 possibilidades, tá bom? Então, tá aí a resposta para essa, ou maneiras, pode ser possibilidades, maneiras, tanto faz. Mas não esqueça de multiplicar, não. Lá nas questões de vestibular, ele pode colocar numa alternativa 4.060, ou pode colocar o 10, e você faz aí um cálculo, já acha de cara e marca. Não esqueça que você tem que usar o princípio multiplicativo, porque são situações distintas, né? Professores e alunos, tá certo? No exemplo 2, tem assim. Aí essa aqui já é baseado na seção Enem, né? Que é aquela questão do aperto de mão novamente. Só que está um pouquinho diferente. Após uma reunião de negócios, foram trocados 15 apertos de mão. Aí eu vou destacar logo isso aqui, porque lá na seção Enem, a gente foi em busca do quantitativo de apertos de mão, né? Ele dava lá o quantitativo de pessoas, né? Para se não ganhar 30. Você tinha que ter um conhecimento que toda vez que fala de aperto de mão é uma combinação, e também que é entre duas pessoas. Esse é um macete. E lá na sessão a gente conseguiu achar o total. Aqui nessa já é diferente, não aprofundando. Ele já dá o total de apertos de mão e vamos entender o que ele quer. Ó, sabendo que cada executivo cumprimentou todos os outros, qual é o número de executivos que estavam presentes na reunião?
Então agora é o inverso, gente. Ele quer saber quantas pessoas se cumprimentaram. Na outra ele deu o total de pessoas e queria saber o quantitativo de apertos. Então agora é o inverso. Mas já sabemos que toda vez que fala de aperto é uma combinação. Então a combinação... Quantas pessoas para haver aperto de mão lá? Ele não disse, né? É o total de executivos que ele quer saber. Então é o N. Mas eu já sei que para haver o aperto de mão tem que ser entre duas. Então N tomado 2 a 2 é igual. E ele já dá o total de apertos, que é correspondente a 15. Pronto. Então esse é o macete, essa é a chave da questão para você resolver. No Enem pode aparecer assim. O inverso também. Então vamos lá. Eu vou aplicar isso aqui na fórmula. Então eu tenho n fatorial dividido por 2 fatorial e aí n menos 2 fatorial. A gente já viu lá no início, quando foi trabalhar a ideia de fatoriais, com letras, né? Como é que resolve com letras? Então você desenvolve o maior em função do menor. Eu tenho n elementos e eu tenho n menos 2. Então o maior é n. Então isso aqui é igual a 15. Eu vou manipular o n fatorial até aparecer o n menos 2. Então vai ficar n, aí eu tiro uma unidade, n menos 1, tiro outra unidade, n menos 2. Ó, apareceu, para com a exclamaçãozinha. Dividido por 2 fatorial, já posso resolver, né, que é correspondente a 2. n menos 2 fatorial. Isso é igual a 15. Pronto. Aqui a gente vai simplificar. Vamos acabar logo com esse fatorial que tem aqui. Então, cancela esse com esse. E aí sobra apenas n vezes n menos 1 sobre 2 igual a 15. Pronto. Aqui eu vou fazer tanto a distributiva, aqui em cima, como também vou fazer meio pelos extremos. Então, vai ficar da seguinte forma, ó. N vezes n, n ao quadrado. N vezes menos 1, menos n. Igual 2 vezes 15, 30. Vou passar o 30 para o primeiro meio, que vai dar uma equação do segundo grau, né? Então vai ficar n ao quadrado menos n menos 30 igual a 0. Aí eu vou fazer delta e Bhaskara. Então delta corresponde b ao quadrado, nesse caso aqui, é o menos 1, então vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1 também, vezes o c, que é menos 30. Pronto, então vai ficar delta é igual. Menos 1 ao quadrado corresponde a 1, menos por menos mais, 3 vezes 4, 12, então vai dar 120. Delta é igual a 121. Pronto. Vamos achar agora as raízes, né? N' e N duas linhas. Então, N é. Na fórmula é menos B. Então, menos B. Como o B aqui é negativo, menos por menos mais. Mais 1. Mais ou menos a raiz quadrada de 121 e 2 vezes A. Como no caso o valor, o coeficiente é 1, 2 vezes 1, 2. Então, N' vai ser igual. Vou pegar logo o negativo. Então, eu tenho o 1 menos a raiz quadrada de 121, que corresponde a 11, sobre 2. Então, vai ficar menos 10 sobre 2, que é igual a menos 5. O N duas linhas, eu vou pegar o positivo. Então, vai ficar 1 mais 11 sobre 2, que vai dar 12 sobre 2, que é igual a 6. Gente, agora vem a parte fundamental da questão. Você achou duas respostas aí. N igual a menos 5 e N igual a 6. Se fosse só uma equação do segundo grau normal, beleza, a solução seria essas duas. Mas você tem que olhar o contexto que está essa equação do segundo grau. Para essa questão, o N representa o total de executivos que estavam presentes. Então, nesse caso, o quantitativo tem que ser positivo, né? Então, é número de pessoas. Então, eu não tenho menos 5 pessoas, eu tenho 6 pessoas. Então, você não utiliza o valor negativo, utiliza apenas o valor positivo, tá certo? Por hoje é só, espero que tenham gostado. Para mais conteúdo, é só colocar o Gilmar Primo no YouTube e ficar por dentro da matemática. Um abraço e até a próxima aula. Valeu, galera!